hoje, né? Algum tema. E eu estava lendo nos meus estudos, quando isso aconteceu, o quinto sermão de Mateus, que é o chamado sermão profético, o sermão escatológico, né? E aí eu falei assim, puxa, acho que eu preciso falar sobre isso, né? Porque as coisas não acontecem à toa, né? Não exatamente sobre isso, isso é o norte que guia essa nossa conversa. E esse sermão ele é interessante, né? Porque ele começa assim, os apóstolos dizendo assim para Jesus, olha o templo aqui, olha tudo isso, a gente vai montar um reino. E eles imaginavam ainda, né, aquele início assim, que eles iam montar um reino físico, né? O reino de Deus que Jesus veio trazer era um reino físico. A gente ia ter um rei, ia ter alguém dominando, né, Jesus talvez fosse um novo Davi e tal. E eles ainda tinham essa ideia no início da pregação de Cristo, né? E aí Jesus olha para aquele templo e fala, olha, em verdade vos digo, essas pedras não vão sobrar nenhuma aqui. Nenhuma delas vai ficar aqui. E aí, de fato, menos de 40 anos depois, os romanos destruíram todo aquele templo que até hoje não foi construído, né? Era o templo de Salomão, e onde tem só o Muro das Lamentações ali, né? E uma mesquita lá em cima no lugar, hoje. E aí os apóstolos viram para Jesus e falaram assim, mas quando isso vai acontecer? É interessante porque o paralelo que eu quero falar é que essa é a pergunta que nós estamos fazendo. Quando que a gente vai ter a transição planetária? Quando que a gente vai ter um mundo melhor? E aí Jesus fala assim, olha, ele vai para um outro lugar, né, para um monte e tal, e aí ele senta e fala assim, olha, vocês, cuidado para que ninguém vos engane, porque vão te enganar. Muitos virão em meu nome e dirão, eu sou o Cristo, e não será. E esse é só o começo. Haverá falsos cristos e falsos profetas, esse é o início, né? E haverá guerras e rumores de guerras, e esse é só o começo, e haverá fome, e haverá isso e aquilo, ele vai contando o sermão, ele vai contando, isso é só o começo. E a gente começa a ver assim, mas tem um monte de guerra, um monte de coisa, um caos, o mundo parece que está meio conturbado, não é mesmo? Vocês não sentem isso? E aí você fala, será que é isso? Esse é o momento? Porque a pergunta é, ok, esse é o momento da turbulência, mas a gente vai passar quando? Porque a gente quer saber quando que a gente vai estar livre disso, né? E Jesus vai contando ali, esse era o que eu estava lendo, eu falei, não, então eu preciso dar um caminho, né? Porque ele é o caminho. Então, como é que a gente vai caminhar para esse mundo, né? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, existe um caminho para que a gente chegue ao Pai, para que a gente chegue ao mundo de regeneração, para que a gente chegue ao reino de Deus na Terra, não importa como a gente denomine isso, né? Quando a gente está num ser espírita, a gente está falando mundo de regeneração, um mundo melhor, parari, parará, né? Claro que o reino de Deus na Terra, ele tem um significado um pouquinho mais do que isso. Não é só o mundo de regeneração. Regeneração é só um alívio para o nosso sufoco, assim, é só um refresco, porque mundo de Deus na Terra é muito feliz, tá? Mas a gente vai ter que caminhar. Só que o problema é que quando a gente olha, e isso é um ponto de muitas escolas religiosas, parece que é de fora para dentro. Muitas escolas religiosas trazem que um grande Messias vai pro seu cajado colocar, agora tá o mundo de regeneração. Mágica. Não é assim? E muitos espíritas também pensam isso, como se viesse um decreto de Jesus e a partir de agora tá decretado o mundo de regeneração. E às vezes a gente tem esse sentimento até por muito tempo passeando por outras escolas, muitas encarnações e tudo mais, mas o caminho não é esse. O caminho do mundo de regeneração, fazendo de maneira bem grosseira, né, é quando metade mais um da psicosfera do planeta vibrar em regeneração. Então o processo, como Jesus sempre disse, é de dentro para fora. Transformar o planeta Terra em mundo de regeneração, um mundo feliz, não é de fora para dentro. É de dentro para fora.
Aliás, muitos demoraram muito tempo. Foi por isso que Judas traz Jesus. Vocês acham que Judas não gostava de Jesus? Judas amava Jesus. Judas amava Jesus, só que não o compreendia. Achava ele manso demais, não compreendia a sua mansuetude. Nas palavras de Humberto de Campos, em Boa Nova, não compreendia a sua mansuetude. Como que vai implementar um reino de Deus na Terra? Vocês conhecem o Império Romano? Era difícil, também dá para entender como era difícil compreender, né? O que existia era o Império Romano, com seu imperador, um Deus vivo, impondo toda a sua perversidade e também outras coisas de cima para baixo e dominando tudo. Imagine um pobre Jesus lá, simples, né? E falando que ia botar o reino de Deus, e eles esperando o novo rei Davi. É difícil de compreender, eles ficavam naquela confusão. E aí Jesus, desde o início, ele sempre falou, não, o cristianismo ele é um processo de transformação de dentro para fora, coração a coração, palmo a palmo. Então, quando que vai ter o mundo? Eu já estou antecipando o final, a conclusão. Eu nem comecei a palestra, eu já estou falando a conclusão. Olha como eu estou rápido. Não estou rápido, não. Mas é só para a gente poder entender que o processo, ele é um processo de dentro para fora, para transformar o mundo em regeneração, é 50% mais um. De todo mundo no planeta, sei lá, 20 bilhões aí de espíritos, mais ou menos é o que dizem que tem por aí, né? Não sei se tem esse censo celestial, mas o fato é mais ou menos isso, 20 bilhões de espíritos, mais ou menos, vibrando 50% mais um. E vocês acham que vocês vão sentir? Só vai começar a sentir mesmo quando tiver uns 70%, 80% vibrando nisso. Mas o caminho começa aqui. É essa transformação. Só que existe um caminho a ser seguido para que a gente faça essa transformação e o caminho é Jesus. Mas qual é o caminho? Ok, porque senão fica muito genérico, né? O caminho é Jesus, eu sou o caminho, e não sei o que lá, o Jesus me ama. Sim, mas você ama Jesus? Porque a pergunta é essa, né? E o que é amar? Né? Porque tudo isso a gente tem que definir, colocar isso palpável. Porque se ele é um caminho, a gente tem que seguir o caminho. Materialmente, né? Trilhar aquilo ali e tal, não sei o quê. Então, a gente tem que ter um passo a passo. Então, a gente tem que entender que a transição planetária, ela é um momento que está acontecendo, isso a espiritualidade nos diz, né? Às vezes a gente tem essas guerras, pandemia, né? Pandemia, todo mundo falava, agora começou a transição planetária. Senhores, a transição planetária já começou há muito tempo. Aliás, faz 4,5 bilhões de anos que o planeta está em transição. Sim ou não? Bom, quem assistiu a minha palestra que eu falo sobre o processo evolutivo da gênese, né, até o momento atual, de como que o planeta foi constituído, a evolução em dois mundos e toda a parte, é de lá para cá. O processo de transição planetária é um processo que tem que permitir que os espíritos resgatem os seus débitos e venham se modificando. Então é da espiritualidade para cá. Há uma leva de espíritos que foram convidados do umbral. Alguns não, o convite foi um pouco mais persuasivo, né? Agora você vai. É um convite persuasivo, né? Então, reencarnar para que ele tenha a oportunidade de estar conosco no processo, de todos nós. Porque vocês acham que Deus vai permitir, porque senão a gente olha aquele Exilados de Capela ou A Caminho da Luz lá de Emmanuel e acha que tá todo mundo sendo exilado. Não, essa aqui, vai lá, Deus, continuamos achando Deus carrasco sentado num trono, mandando alguns pro exílio. Não é assim. É um processo de recuperação de almas. Cristo disse que nenhuma de suas ovelhas se perderiam. Então, é um processo de recuperação de alma, tem que dar oportunidade para todo mundo. Tanto que, se pega lá em Caminho da Luz e Emmanuel, escreve o quê? Alguns poucos milhões de espíritos que não estavam vibrando no padrão do processo de capela, de transformação de capela, foram convidados a participar do processo. Então, alguns
evolução planetária do planeta Terra. Alguns poucos milhões dentro de 20 bilhões é nada. Então o processo é de recuperação, o processo é de salvar almas. Isso é o cristianismo. Então, dentro desse contexto, é muito pouca gente. E olha como que funciona, não é o Deus carrasco. E Emmanuel continua. Esses espíritos foram recebidos por Jesus, que os agradeceu a oportunidade de participar do processo evolutivo da Terra, de primitivo para provas e expiações. Então eles estavam participando dentro da sua vibração. Os agradeceu e se comprometeu pessoalmente em participar do processo evolutivo deles. Por quê? Porque esses espíritos estavam tristes. Porque não tem como, embora o processo evolutivo seja individual, e é individual, ninguém evolui por ninguém, a gente vai ficar todo mundo triste se não tiver as pessoas que a gente ama perto da gente. Sim ou não? Ah, eu estou no céu feliz da vida, mas todas as pessoas que eu amo estão no inferno. Que mundo é esse? A gente só vai estar feliz quando todas as pessoas que a gente ama estarão conosco nesse mesmo processo. Então, estar separado é um sofrimento para quem vai e para quem fica. Então, o caminho que Jesus veio nos mostrar para que a gente não seja separado, e alguns separados de novo, é um caminho suave, é um caminho leve. Por quê? Porque existe um caminho mais árduo. Todas as faltas que nós cometemos, elas têm que ser, de alguma maneira, reparadas. Leiam O Céu e o Inferno, parte o Código Penal da Vida Futura. Kardec traz como resgatar. Para quem tiver preguiça de ler, tem gente que tem preguiça, né? Que é preguiça de falar preguiça. Ah, eu tenho preguiça. Tem 2 palestras sobre isso que eu falo sobre o Código Penal da Vida Futura. Está online lá, Então, leiam. E a gente vai ver sobre o resgate, de como que se dá esse resgate. Então, como que é o arrependimento, depois a expiação, depois a prova, depois a reparação. Dá trabalho, não dá? Reencarnações e encarnações para que a gente possa resgatar um único erro. E Kardec deixa claro que não vai ser um. Até o pensamento pode, e no erro, pode ensejar um momento de reparação. Ó, que coisa doida. Só que tem um caminho mais fácil. Tem um caminho muito mais suave para a gente reparar. E é isso que Jesus veio nos trazer. Jesus falou assim, olha, esse é um caminho. Só que esse caminho aqui dói. Eu vou trazer um caminho que dói menos e às vezes nem dói. Não é legal isso? E é por isso que ele é o caminho. E para ilustrar esse caminho, eu vou começar com essa parábola que foi genial, Essa parábola que vai explicar este caminho. Essa parábola, ela é uma explicação do caminho de Jesus. Mas para a gente poder entender essa parábola, a gente tem que ter alguns pontos fundamentais para que a gente possa ficar todo mundo na mesma página. Então vamos lá. Primeiro, alguns contextos históricos. Ali existiu uma rivalidade muito grande entre judeus e samaritanos. E Jesus não à toa utiliza os samaritanos. E tem uma razão e tal, acho que não dá tempo da gente explicar aqui, mas Jesus estava vindo da Samaria, E ele estava vindo cruzando, ele estava numa peregrinação, bem rápido assim, ele estava numa peregrinação, e um dia Jesus, melhor, começar assim, Jesus um dia falou assim para os apóstolos, vamos para Jerusalém? E os apóstolos não se assustaram, porque isso era normal. A peregrinação a Jerusalém era algo que o judeu vai ter que fazer uma vez na vida e tal, e lá naquele tempo fazia normalmente. E Jesus falou, então vamos. E aí ele pegou e escolheu um caminho. Você imagina, peregrinar é a pé. Aí ele escolheu um caminho que era pelo meio da Samaria, onde existia esse conflito entre judeus e samaritanos. Toda a questão da divisão, das 12 tribos, e aí não dá tempo de explicar essa parte. Mas o fato é que aí os apóstolos olharam e falaram assim, mas mestre, esse é o caminho mais longo e mais perigoso. Tem um caminho melhor. Ele falou assim, não, mas eu vou por aqui. E mandou os apóstolos na frente, João e tal, mandou na frente para já ir abrindo o caminho.
E claro que eles foram maltratados. Porque estavam passando pelo inimigo, pelo terreno do inimigo. E é isso que a gente tem que entender, esses conceitos. Às vezes o pessoal me pergunta assim, Ayrton, o que você acha dessa guerra em Gaza? Você quer fazer um recorte da onde? Porque eu posso começar quando Davi matou Golias. Davi, que era judeu, Golias era filisteu, numa tradução equivocada, errada, era filistino, na faixa de Gaza. Vocês querem que eu comece da onde o recorte? É dali que começa. Tem mais, antes disso ainda tinha. Mas o fato é, aí ele passa. E tem uma questão do povo do deserto, que isso para qualquer um, é que você tem que dar água e tem que dar pouso para aquele povo, para os peregrinos. E aí eles pedem pouso para Jesus e Jesus, e eles não dão, os samaritanos não dão. E aí João, olha o João, porque tinha na lei, né, fala assim, mestre, você quer que eu peça a Deus que fulmine os samaritanos? Olha que coisa legal, né? Tá lá no Velho Testamento, tem uma passagem disso. E ele fala, você quer que eu peça a Deus, eu ore a Deus para fulminar eles? E acaba, imagina, a gente resolve um problema, né? E aí o que Jesus vira para João? E olha, o João, queridinho de Jesus, porque os outros, né, ele também amava, mas João era o queridinho, né? Que depois veio como Francisco de Assis e tal, não sei o que lá, mas esse era o nível, tá? Ele virou assim, o Filho do Homem não está aqui para destruir, e sim para salvar almas. E é por isso que ele vira e usa o samaritano. Já é para dar o recado que não existe divisão no mundo de Deus. Não existe essa divisão. Então, o samaritano já foi usado ali. A lição não era para o doutor da lei, não. A lição era para os apóstolos e para os seguidores de Cristo. Para todos nós. Não pode ter divisão. Então, uma outra coisa que precisa entender, na cultura hebraica daquele tempo, e até hoje tem muito disso ainda, se você é puro, tá? Se você é uma pessoa pura, e você toma contato com um impuro, você fica impuro, tá? Então tem toda uma questão do sangue ainda, tem todo um monte de coisa ainda que é remanescente dessa época. E Jesus só podia ser, ele tinha que ter sido crucificado. Ele não tinha escolha, porque ele veio revolucionar todas as bases desse pensamento. Ele fala assim, não é assim que acontece. Se você é uma pessoa pura, e toma contato com um impuro, você pode purificar essa pessoa. É por isso que Jesus vira para Pedro, quando Pedro repreende Jesus, voltando de Corazim para Cafarnaum, e quando Jesus senta com os publicanos, que eram considerados impuros, e Pedro fala assim, mestre, se tanta coisa boa a gente vai dar para os impuros, o que nós vamos oferecer para os puros? Porque Pedro não tinha entendido ainda o cristianismo naquele momento. E aí Cristo vira para ele e fala, Pedro, eu sou um médico dos doentes. O cristianismo é para os doentes, para nós doentes nos recuperarmos. Então veja que coisa, é por isso que aquela é uma história que Jesus conta, porque existe ainda um ritual de purificação do sacerdote. O sacerdote não encosta num morto, porque senão ele tem que passar por todo o ritual de purificação. Eram meses para que ele se preparasse, para quase um mês inteiro para ele se purificar, ele ir prestar serviço no templo e voltar com a carne em casa. Imagine se ele encosta naquele impuro e volta para casa sem nada e a mulher vai falar o que para ele? Vocês conhecem mulheres, né? O trabalho dele era buscar um negócio lá no templo e pregar uma vez por ano no templo. E aí ele chega, não trouxe nada. Por quê? Porque tinha um cara caído, eu encostei nele, agora eu tive que voltar para casa para me purificar mais um mês. É uma ilustração que Jesus usa para mostrar que nós não somos puros. O único puro era ele. E ele, enquanto puro, está aqui ajudando um ao outro, porque o dia que você se coloca como mais puro que o outro, é porque você não está.
E somos todos doentes ajudando-se mutuamente. Então esse é o primeiro, é outra lição que está aqui para começar a entender a parábola, né? Outra coisa, tem que saber o que é um doutor da lei. Doutor da lei era um estudioso da época, um advogado, sabe? Um jurista e tal, né? Para a gente poder entender. Então, quando o doutor da lei pergunta a Jesus, ele era um cara estudioso, né? Porque a lei, naquele tempo, para os hebreus, os romanos eram um pouquinho diferente, mas para os hebreus, existia uma confusão entre religião e Estado. Então, a lei era a religião e o Estado. Então, por isso que o sinédrio, quando se fala em sinédrio, o sinédrio era um misto de Suprema Corte, Senado e Casa da Moeda. Isso era o Senado, imagina o sinédrio. Quando você fala lá que Paulo de Tarso era cotado para ir para o sinédrio, era para ser ministro do Supremo, senador e chefe da Casa da Moeda junto. Ó que coisa legal. É legal, né? Isso é poder, né? Hoje você só é ministro do Supremo, ou só o presidente do... É muito pouco, né? Bom era ser do sinédrio, sim ou não? Esse era o poder desses caras. Só para a gente ter uma ideia. Uma outra coisa interessante, que se perguntava na época, e é o que se pergunta até hoje, então os hebreus eles queriam saber o que eles tinham que fazer para ir para o mundo de regeneração. Como eles não tinham essa expressão, eles usavam: o que eu preciso fazer para chegar ao reino de Deus? Porque eles sabiam que eles tinham uma ideia de espiritualidade, né? Tanto que as pitonisas, óbvio que eles sempre tiveram contato, a tal ponto que Moisés proibiu, naquele tempo, porque usavam de maneira errada a comunicabilidade com os mortos. Agora, a comunicabilidade sempre existiu, tá na Bíblia. Você pega lá Daniel 5:5, uma mão começou a escrever na parede. O que é isso? Materialização escrita direta. Uma mão. Uma mão. Não era uma mão a fruta, começou a escrever. Aí era uma coisa muito louca, né? Aí é outra história. Então a mão que começa a escrever lá em Daniel 5:5. Você tem o profeta que foi chamado pela pitonisa para se comunicar. Ele morto, Isaías. Ele morto. Isso é comunicação com os mortos. Então não é uma coisa novidade, ninguém está inventando, o Espiritismo não inventou isso. Apenas ele codificou Kardec de maneira professoral, explicou o que é isso. Então os hebreus sempre tiveram esse conhecimento, né? Mas eles não sabiam explicar tão bem, mas eles sabiam que ia ter um momento em que ia ter o reino de Deus na Terra, que é o que a gente chama de mundo de regeneração, ou não sei o quê, o mundo feliz, né? Um misto assim disso, o conceito não era exatamente esse que Kardec traz muito tempo depois. Então a pergunta era: o que eu tenho que fazer para chegar no mundo de regeneração? Essa é a pergunta atual da época que eles faziam. E aí, cada especialista dava a sua opinião sobre a lei, né? Então, normalmente, você dava uma lista de coisas para fazer. Alguns diziam que, para você chegar ao reino de Deus, você tinha que cumprir os 613 mandamentos da Torá. Aí você fala: vai ser difícil, sim ou não? Bom, eu às vezes não consigo cumprir o primeiro mandamento. Lembra do primeiro mandamento? Essa é a interpretação, né? Essa já é a interpretação dele, porque ele não está escrito assim, né? Veja a minha palestra sobre os 10 mandamentos, né? Então, a interpretação já é essa. Mas é boa, é uma boa interpretação, tá? Então, aí, ele vai lá. Não, 613 é muito difícil. Aí tinha alguns outros profetas não, estudiosos da lei, né? Diziam assim: não, você não precisa cumprir os 613. Basta você cumprir os 10 primeiros mandamentos. Os 10 mandamentos já tá suci. Legal ou não? Pô, já fica mais fácil ou não? Pô, 613, você cumpriu os 10. Porque os outros mandamentos estão contidos nos 10 primeiros mandamentos. Então, você pode... Mas tinha outros pensadores, né, outros doutores da lei, falavam assim: não, você não precisa cumprir os 10. Basta você cumprir o primeiro mandamento.
Se você cumprir só o primeiro mandamento, você já vai para o reino de Deus. Porque todos os outros 612 já estão contidos no primeiro. Ficou mais fácil, não ficou? Então, essa era uma discussão. Quem defendia muito isso era Hilel. Hilel, que era do Sinédrio, avô de Gamaliel, que era o mentor de Paulo de Tarso. Não mentor espiritual, mentor físico, né? Ele ia culpar, ele estava lá, Gamaliel estava lá no Sinédrio, e Paulo de Tarso era o seu discípulo e ia ocupar o espaço dele, a vaga dele na Suprema Corte. Olha que legal. Então, o avô dele é considerado o melhor intérprete até hoje do judaísmo. E Léo, só para vocês terem uma ideia. E ele fala, ele era o cara que defendia, ó, fica suci, cumpre só o primeiro mandamento, que você já está garantido. Legal ou não? Agora a gente vai ter que entender o que é o primeiro mandamento. Vamos lá. Quero a questão de você ser justo, essa expressão. Então, conta a passagem, conta assim. Certa ocasião, um perito na lei, um doutor da lei, levantou-se para pôr Jesus à prova. Olha o detalhe que Mateus coloca aqui para a gente. Mateus coloca exatamente, não era uma pergunta que ele estava fazendo. Ele estava perguntando para pôr Jesus à prova. E ele pergunta o quê? Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para ir para o mundo de regeneração? É a mesma pergunta, né? Que é o que a gente se faz. E aí o que Jesus, o que ele esperava? Ele esperava que Jesus tirasse da túnica uma lista, né? E começasse a dizer a lista. E aí, mais que depressa, ele ia pegar e falar assim, mas Hilel diz que só precisa pegar o primeiro. Ele estava querendo pegar Jesus na prova. Mas como todo gênio, né, que Jesus era, você nunca responde a pergunta. Você responde a pergunta com outra pergunta. E aí o que Jesus faz? O que está escrito na lei? E aí ele, mais gênio ainda, faz duas perguntas. E o como você a entende? Então Jesus fala assim, olha, ele vem esperando que Jesus tirasse uma lista, e Jesus fala assim, o que está escrito na lei e como que você entende? Então ele já quer saber, primeiro, se você conhece profundamente a lei e como você conhece, qual é a sua interpretação da lei. E aí o que disse o doutor da lei? Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento. E de todo o seu entendimento. Aqui já é coisa dele, porque ele já colocou. Isso não é o que está em Deuteronômio. Tá? Deuteronômio, para quem não sabe, o primeiro mandamento foi escrito lá por Moisés, supostamente, lá em Êxodo. Lembram do Êxodo? Que ele desce com aquelas tábuas de pedra. Isso é figura de linguagem, senhores. Primeiro que ele foi 3 vezes. Depois ele destruiu. Quando ele volta, estava todo mundo cultuando o bezerro de ouro e quebra. Aí ele volta para Deus e fala assim, ó, escreve de novo. Aí ele fala assim, eu escrevo. Mas você vai me trazer a pedra. É. Então assim, e se vocês pegarem, não dá. Não é aquela pedra. Quando você pega os 10 mandamentos lá em Êxodo, já leram em Êxodo? Parece uns 30 mandamentos. Você falou, mas não eram 10? Onde é que está a tábua? Não tem o desenho da tábua? Não, não tem. Então, aí, como isso passaram-se anos, veio o Deuteronômio. Deuteronômio, em grego, significa a lei de novo. Então, eles estão interpretando o que estava escrito lá. Então, essa é a passagem em Deuteronômio. Aliás, eu recomendo, se você for ler os 10 mandamentos, leia em Deuteronômio, que só aparece os 16 mandamentos. Não parece que tem 30, tá? Mas são 10. Garanto para vocês. Então, ame o seu próximo como a si mesmo. Então, essa já é a interpretação. Isso aqui ele tira de Levítico. Veja como ele faz um paralelo entre Deuteronômio e Levítico para chegar nessa resposta. E aí o que Jesus disse? Legal. Faça isso e você viverá. Faça isso e você vai chegar no mundo de regeneração. E aí ele fala assim, vamos pegar só para o texto certo, da onde que está cada um deles. Então, olha lá. Esse aqui é como se fosse um mantra, tá? Faz parte inicial de todo mandamento. O Senhor, nosso Deus, é o único
Senhor, algumas traduções de Israel, parari, parará. Aí então, aonde que ele tira isso? Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Embora eu prefira a tradução, às vezes, de todos os seus muitos. Eu gosto mais dessa tradução, tá? E o que significa isso? Então a gente fala, repete, ama, 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 ama a Deus sobre todas as coisas, mas o que significa isso de fato? E isso, lembra, um menino de 13 anos, na época de Jesus, já sabia o que eu vou contar para vocês. Esse não é um entendimento novo, não foi trazido por Jesus, isso daí já estava, isso já era pacífico. O que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo? Então você só ama a Deus. Primeira coisa que os hebreus já tinham desde a época de Jesus. A quantificação de quanto você ama a Deus é proporcional quanto você ama o seu próximo. Você só pode dizer que você ama a Deus quando você ama o seu próximo. Por isso que a interpretação é: ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque a medida é quantificada quanto você fez para o seu próximo. Senão a gente pensa que é só ficar amando a Deus. Ah, eu amo Deus, ó Deus, eu amo, eu tolero, eu sou submisso, sou não sei o que lá, tolero o próximo. Não. A medida de quanto ama-se a Deus é quanto você ama o próximo. Então, amar a Deus é amar o próximo de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todos os seus muitos. E o que é isso? Então, vamos lá. Então, a gente só pode dizer que ama a Deus quando a gente ama a Deus em 3 níveis. E nos 3, não é num só não. É nos 3 níveis. O primeiro nível de amar a Deus é amar a Deus de todo o seu coração. O que é isso? Os hebreus acreditavam que habitava no coração a sede do raciocínio e da emoção. Então o que acontece? Já viram quando a gente sente alguma coisa, uma pressão e tal, não sei o que lá? Onde que a gente sente dor? No coração, não é isso? Quando a gente está muito nervoso, aí tem uma outra coisa. Quando a gente está muito nervoso, a gente sente aonde? No intestino, não é isso? Corre pro banheiro, não é isso? É ou não é? É. Então, veja, os hebreus eram físicos. Eles não sabiam que a sede do raciocínio está no cérebro. Que hoje a gente acha isso, né? E nós espíritas temos a consciência que a sede do raciocínio está no espírito. O cérebro é apenas um instrumento de materialização do espírito. Mas veja como eles estavam até certos, porque também há uma conexão muito ampla, que hoje está muito profunda, do cérebro com o intestino. Há uma quantidade neuronal no intestino semelhante ao que tem no cérebro. Legal ou não? Legal. E a gente já sabe disso, basta ficar nervoso, né? A gente já sabia isso. Então veja, você só ama o seu próximo quando você racionaliza o amor. Se a sede da razão está no coração, por isso que eles colocam, então para amar o seu próximo, amar a Deus e consequentemente o seu próximo no primeiro nível, você tem que racionalizar o que eu posso fazer. E eu escuto um monte de gente falando assim: ah, se eu ganhar na loteria, eu ia ajudar um monte de gente. Tá, você não vai ganhar. A probabilidade de você ganhar é muito pequena. Você vai esperar você ganhar para ajudar alguém? Isso não é racional. Ai, mas eu vou pegar tudo que eu tenho e vou distribuir. Não é isso. Então, amar ao próximo no primeiro nível é racionalizar aquilo que você pode fazer para o seu próximo e aquilo que você não pode. Porque não adianta você dar tudo para o seu próximo, já vi isso também, e deixa a família passando fome. Que amor é esse? Você tem que amar com racionalidade o que você pode fazer e qual é o seu limite. O que o próximo precisa. Porque a gente também vai lá assim, não, eu tenho aqui uma camisa preta aqui que eu não gosto, mas vou dar para Sandra. Mas quem disse que a Sandra aqui? O que ela está precisando? Veja, a gente tem que racionalizar aquilo que ela está precisando. Eu posso fazer e isso vai contribuir para ela?
Porque às vezes a gente fala assim, não. Centro espírita não tem que dar comida para as pessoas. Primeiro ele tem que botar a pessoa com fome aqui no salão, ouvindo o Ayrton falar sem parar, e depois eu dou a comida. Cara, isso não é racional. O pobre está com fome, com a boca do estômago comendo esôfago de fome. Você acha que ele vai ouvir eu falar alguma coisa? Isso não é caridade, isso não é racional. Não é fazer tudo o que ele quer. Não é. Porque senão o cara, não, o que eu quero agora não é comer. Eu quero drogas. Não, me desculpe, isso eu não posso te ajudar, porque isso é ilícito. Isso não é racional. Eu não posso te ajudar com isso. Mas eu posso te ajudar a você sair disso. Eu posso te ajudar a fazer tal coisa. Isso é racional. Isso é amar a Deus com todo o coração. Nós temos que racionalizar. Mas não basta só isso. Isso é só o primeiro nível. Você tem que amar a Deus com toda a sua alma. E o que é isso? É pôr em prática. Amar a Deus é a ação. Não pode... porque tem muita gente que fica só... Não, porque eu vou ajudar, porque eu vou fazer, não sei o que ela tá. Mas você vai ajudar e fez o quê? Não, mas eu estou pensando em ajudar. Legal, a gente se encontra no umbral. Continue pensando. Porque isso não é amar a Deus. Amar a Deus é prática, é verbo, é ação. Eu sempre dou esse exemplo, né? Então, às vezes eu estou lá à tarde, domingo à tarde e tal, assistindo um filme e tal. Carol vira para mim e fala assim, você faz uma pipoca para a gente? Eu estou aqui assistindo o mesmo filme que você. Penso eu, né? Não só penso. Então falo. Estou aqui, eu vou ter que parar o filme, levantar e fazer a pipoca. É isso mesmo? E aí o que ela vai me responder? Claro, porque se você não fizer isso, você me ama de todo o seu coração, mas não de toda a sua alma. Amar com toda a alma é ação, é verbo, é fazer. Isso é amar. Não adianta nada racionalizar. Porque a pipoca... Não, então eu vou parar o filme e tal, não sei o que lá, vou levantar, vou fazer a pipoca, botar no microfone, não sei o que lá, e fico só na pensamento. Fica só no pensamento. Não adiantou. Não adiantou. Então, amar com toda a sua alma é materializar. É fazer a pipoca. E fazer feliz. Porque se você não fizer feliz, vai ter que voltar para fazer feliz na próxima. Então. Exato. Só que não é só isso. Esse é o segundo nível de amar a Deus. Só ama a Deus quem ama nos 3 níveis. Com todas as suas forças ou com todos os seus muitos, que eu gosto muito dessa tradução. E o que é isso? O que são os seus muitos? Pense assim, ó. Você vai tomar banho. Normalmente a gente toma banho sem roupa, né? Tudo que você... algumas pessoas podem ser com roupa, sei lá, você não sei. Mas tudo que você não usa no seu banho são os seus muitos. E o que você tem que fazer isso? Colocar à disposição de Deus. O que eu quero dizer é o seguinte, não é pegar tudo que você tem, essa é uma interpretação equivocada da norma. E lá no tempo de Jesus já sabia disso. Não é para você fazer voto de pobreza, entregar tudo para os pobres, não é isso não é racional. Não sei o que você queira fazer, azar o seu. Mas o fato é, o objetivo aqui é, Deus opera pelos outros. Deus, a inteligência suprema do universo poderia fazer o milagre, entre aspas, que ele quisesse. Pode não, porque ele é o pai da criação, ele poderia definir, quem define tudo sou eu, milagre, pararei. Mas não, por uma razão de política celestial, não sei qual é, não me pergunte porque eu não tenho esse lero com ele ainda, né? Mas ele decidiu que a gente só opera a caridade, Deus opera por intermédio de cada um de nós para favorecer o nosso processo evolutivo. Essa foi uma política celestial. Então Deus opera nas pessoas através das pessoas. Então eu tenho que colocar tudo o que eu tenho à disposição de Deus para que Deus opere quando Ele precisar. Esses são os nossos muitos. Então nós temos que pegar tudo o que a gente tem,
material e imaterial, porque os nossos muitos também é o nosso conhecimento, é tudo que a gente tem, e deixar à disposição de Deus para que quando Ele precisar da gente, nós estamos à disposição. Quem falou isso foi Jesus. Não foi eu que estou falando, não. Jesus estava lá no sábado, não sei o que lá, veio o cara com a mão mirrada. Ah, minha mão mirrada, não sei o que. Aí Jesus falou, vem cá. Porque Yeshua é a salvação. É a salvação, Ele é o Salvador. E aí, ele estava lá, veio aqui. E qual que era a missão dele? O nome para o hebreu é a sua missão. Abraão é o pai de todos. A missão dele era ser o pai de todos. O nome é a missão. Yeshua é a salvação. Por isso que Jesus brinca lá. Ah, Jesus entrou na sua casa e você olha. Ele faz uma brincadeira, para quem... Eu estudo a Bíblia em hebraico, né? Para quem faz a tradução, Jesus brinca e fala assim, Jesus entrou na sua casa, mas ele está dizendo, a salvação entrou na sua casa. Ele faz um trocadilho com a palavra. Jesus pega, está lá com a mão mirrada, ele falou, vai lá e cura o cara com a mão mirrada. Aí todo mundo, mas ele fez no sábado e tal. Que sábado, cara pálida? Não sábado, que sábado? Bom, não vou entrar em calendário, porque eu sei que daí é melhor não entrar em calendário. Mas isso é uma ficção. Tá? Porque o sol e a lua só foram feitos no quarto dia. Que dia? Como é que eu contei o primeiro, o segundo e o terceiro sem sol e sem lua? Isso é ficção, senhores. É para a gente poder entender as coisas. Bom, mas enfim. É aí. Mas ele curou no sábado. E o que Jesus falou? O sábado foi feito para o homem. E não o homem para o sábado. Então, a minha missão é ser a salvação da humanidade. Se Deus colocou, Ele que é o responsável, e colocou todos os meus muitos, e esse é um dos meus muitos, que é trazer a salvação, e Ele colocou esse cara no sábado, eu vou fazer, porque o sábado é de Deus. O sábado é uma fração de tempo mínima, correspondente a aproximadamente 1/7 avos, que você tem que deixar à disposição de Deus. 17%, 18% do seu tempo. Isso é um símbolo. Só se você quiser ir para o mundo de regeneração. Porque se você quiser ir para outros mundos, você tem que botar mais tempo. Você deixa o sábado para você e o resto para Deus. Como todos os missionários fizeram. Então, o fato é que isso é amar a Deus. Amar a Deus é amar o próximo nesses 3 níveis. É por isso que quando o Iléu fala, cumpre o primeiro mandamento que tá susse, sim ou não? Tá tranquilo, tá garantido. Porque se você amar o seu próximo de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todos os seus muitos, e quanto mais você fizer isso, tá garantido. Legal ou não? E outro trecho ele tira lá de Levítico, ele diz assim, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo, eu sou o Senhor. E aí é que chegamos no ponto dessa passagem. Ele querendo justificar, né, porque Jesus fala assim, ó, você quer chegar na vida eterna, tranquilo. Então, você quer chegar no mundo de regeneração, tranquilo. Pega essa lei e cumpre ela. Tá susse. E aí ele fala assim, mas quem é o meu próximo? Aqui nós chegamos no ponto. Aqui nós chegamos no ponto aonde que ele queria tentar Jesus. Porque primeiro, próximo não existe em hebraico. A palavra é irmão. Se você faz a tradução, eles não têm essa expressão próximo. Então é irmão. Então quando eu digo, ame o seu irmão, e aí ele pergunta, quem é meu irmão? Por exemplo, eu tenho um irmão e uma irmã. Então eu só tenho que amar meu irmão. A minha irmã eu não preciso, porque é irmã, não está escrito irmã. Não é isso? Isso é interpretação. O problema da interpretação é que você pode interpretar como você bem quiser. E aí, aqui, alguns interpretavam que irmão era só os filhos de Israel, irmão era só os que eram circuncisados. Aqui nós entendemos a discussão de Paulo de Tarso com Tiago Menor, toda aquela discussão do circuncisado e incircuncisado. Primeiro porque o incircuncisado era supostamente impuro e não era meu irmão. Como é que eu vou amar ele?
E aí que está a grande discussão. E aí ele pergunta, quem é o meu irmão? Quem eu tenho que devotar esse amor que você está dizendo, que está dizendo na lei? E aí Jesus começa essa passagem. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Olha que fantástico. Já começou assim. Aí você fala assim, se a gente não pegar os detalhes, a gente perde a história. Jerusalém é a cidade santa. É a cidade... Aliás, eu estou lendo um livro fantástico do Monte Fiore, uma biografia, é uma breve história de Jerusalém. Maravilhoso, não tem nada a ver com o espiritismo. Mas é a história de Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa. Hoje a cidade que tem lá as 3 maiores religiões do mundo ali centralizadas. Sempre foi assim e ela tem. Porque não tem nada em Jerusalém. Aliás, tem uma fonte de água lá, é uma porcaria de uma cidade. Se fosse ver historicamente, ela não seria nada se não fosse esse contexto religioso. Estou falando sob o ponto de vista histórico, senhores. Tá? Jericó era a cidade do pecado. Legal ou não? Era um porto, tal, não sei o que. Você sabe cidades portuárias, sim ou não? Enfim, veja como aqui ele já faz o negócio. Porque se ele tivesse falado assim, um homem estava indo de Jericó para Jerusalém. Esse homem era impuro e estava indo para se purificar. Esse era o símbolo. Não, mas Jesus faz questão de simbolicamente falar assim, esse cara estava em Jerusalém, ele era puro, ele tinha sido se purificado, estava indo para a cidade do pecado. É o contrário. Então, ou seja, ele já dá a entender, na história que ele está aqui, que essa pessoa merecia uma atenção para a cultura da época. Quando caiu nas mãos de assaltantes, esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foi deixado quase morto. Aqui ele está dizendo assim, olha, não dá para identificar. Porque como é que você identificava as pessoas no tempo de Jesus? Pela roupa, mas ele foi tirado a roupa. Pela sotaque, então ele estava caído, não podia falar. Então, pela capa, a capa, né? Os romanos eram todos padronizados e tal. Aliás, a Nova Roma está mais ou menos aqui assim. Você precisava do permit para poder pedir esmola. Aí você recebia o permit, né? Que era uma capa de esmola. Então, aí, enfim. Mas o fato é que esse cara era judeu ou samaritano? Ele era Flamengo ou era Vasco? Ele é green card holder ou ele é imigrante ilegal? Ele merece o nosso respeito ou não merece? Nós continuamos com as mesmas coisas, continuamos fazendo a mesma coisa. 2000 anos de história e nós continuamos sendo o mesmo cara que estava perguntando para Jesus quem é o meu irmão. E Jesus falou assim, não importa. Você não precisa identificar ele. E aí, um sacerdote passando por ali, olhou, lembrou, se eu voltassem as carnes, porque ele podia ficar com as carnes do sacrifício e tal, e levar para casa. A minha mulher vai ficar louca quando eu voltar sem ela. Porque eu demorei tanto tempo para me purificar. Imagine, isso é uma história. Jesus usou, isso não aconteceu de verdade, né? Aliás, o Divaldo, uma vez chorando, olhando, foi lá visitar Jerusalém, ele conta, não sou eu que estava lá, não sei o que lá, e ele chorando, isso aqui foi a hospedaria onde ficou lá o caído, ele chorando e tal, aí Joana falou assim, por que você está chorando? É porque isso aqui, olha a foto da hospedaria onde ficou o caído. Aí Joana virou, fez aquela cara que ela ficou olhando para mim, assim, com aquela cara. Isso é uma história. Isso não aconteceu. Jesus inventou essa história. Não existe hospedaria. Mas eu vi quando eu fui para Jerusalém. Mentira! Eles enganaram você. Como eles enganaram o Divaldo. Aliás, a maioria das coisas que estão acontecendo em Jerusalém ali é tudo enganação também, né? Vocês acham que aquela passagem ali foi aonde aconteceu? Isso aí foi feito foi 400 e pouco pela esposa de Constantino, que resolveu ir lá e catalogar qual que era o caminho da Via Crucis. Bom, mas tudo bem. Mas Jesus aconteceu. Beleza? Esse é o que importa. Por onde ele passou, onde ele foi crucificado, esse é o que menos importa. E aí ele passou ali na estrada.
Depois de um tempo veio um levita. Levita era o cara que administrava o templo, também tinha todo, porque os sacerdotes cuidavam da parte de falar aqui. Mas tem que ter o Walter. O Walter é o levita. Faz o microfone, não sei o que, parari, coloca aqui. Aí o Walter olhou e falou assim, bom, se eu não vou poder trabalhar hoje. Se eu encostar no cara caído ali, não sei se ele tá morto, se não tá, não vou poder encostar. E aí Jesus, para puxar a orelha de João, fala, mais um samaritano. Estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Amou no primeiro nível. Teve piedade. Olhou para o homem caído, parou e pensou se poderia atendê-lo. Como poderia atendê-lo? O que ele poderia fazer? Ele estava de viagem. O que ele ia fazer em Jericó? Ele estava vendendo, ele estava lá, ele tinha prazo, ele tinha entrega. Será que ele poderia? Ele está racionalizando o que ele poderia fazer. Jesus está colocando. E aí continua Jesus. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nela vinho e óleo, e depois colocou-o sobre o próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. Amou no segundo nível. A ação, colocou em prática aquilo que ele racionalizou. Saiu do pensamento. Pôs em prática. E no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que tiver. Amou no terceiro nível. Colocou todos os seus muitos à disposição de Deus para cuidar daquele caído. Olha que história profunda que Jesus conta para ilustrar para a gente o que é amar de verdade. Qual é o caminho do amor? E aí Jesus vira, lembra? Quem é meu irmão? E aí ele pergunta, nada como um gênio, responde a pergunta com uma outra pergunta. Qual desses você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? A história é tão genial que Jesus, ele inverte o papel. Porque quando a gente pergunta quem é meu irmão, eu estou na posição da pessoa que está em boas condições para ajudar. Jesus pega a parábola do bom samaritano e não identifica o homem caído para nos colocar como caído. Ele nos insere na figura do caído. E aí ele pergunta, se você estivesse caído, quem que você gostaria que te ajudasse? Porque é muito fácil perguntar quando você vai ajudar o outro. Ah, eu não gosto de homossexual. Ah, eu não gosto de pessoas de cor. Ah, eu não gosto. Esteja caído com um ataque cardíaco e pergunte quem você quer que chegue para te atender na ambulância. Esse é o seu próximo. Se você responder qualquer um, ou você vai estar lá com ataque cardíaco e vai falar assim, ai, não encosta em mim porque você é de cor e homossexual. Ou você vai pedir, pelo amor de Deus, me ajuda. E Deus, da sua providência divina, vai colocar essa pessoa que você não gosta, para que você quebre essa crisálida. Porque nós estamos aqui para nos amarmos uns aos outros, sem nenhum tipo de discriminação de raça, sexo, religião, credo, documento, não documento. Isso é Cristo. Isso é Cristo de verdade. Isso é Cristo em toda a sua essência. Quem se coloque na posição de caído. E na posição de caído, nós vamos descobrir quem é o nosso próximo. Não é genial? Ele é genial. E aí ele coloca aquele que teve misericórdia. E Jesus então fala, vai e faça o mesmo. O caminho para o mundo de regeneração é fazer o mesmo. E é por isso que Kardec, na sua genialidade, diz assim em Evangelho segundo o Espiritismo, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima. Fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, não é fora do cristianismo, é fora da caridade. A caridade é o verdadeiro caminho de Cristo para a salvação. E esse é o lema do espiritismo.
Nós temos que agir com caridade para com o nosso próximo. E é por isso que Chico colocou, se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus ele escreveu que fora da caridade, ou seja, fora do amor não há salvação. Esse é o verdadeiro caminho mais leve para o resgate de todos os nossos débitos do passado. Esse é o melhor caminho. A gente pode usar o outro, mas dói mais. E esse às vezes nem dói. Esse às vezes só sai de lá e mais feliz. Quando a gente está agindo, praticando essa caridade. Agora, a gente tem que entender o que é caridade. A gente tem que entender o que é o conceito de caridade para o espiritismo. Senão a gente fica restrito. E aí Kardec é genial, né? Porque Kardec ele vai lá para os espíritos, lá no livro dos espíritos, e fala assim, o negócio é o seguinte. Fazendo a interpretação, tá? Veja, eu não quero saber a sua opinião sobre caridade. Nem a sua, nem a minha, nem do espírito que está se comunicando. Manda um WhatsApp celestial para Jesus e pergunta o que ele entendia e entende sobre caridade. Para a gente não ficar na mediocridade. Mediocridade não é xingamento, é ser médio, tá? Então vamos perguntar já pro cara. Porque daí a gente já tem o nível de caridade que a gente precisa. E aí veio a resposta. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E ele entendia benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso é caridade para o espiritismo. Então, se a gente está pensando que praticar a caridade é 1 quilo de feijão, é também. Mas é um pouco mais do que isso. Aliás, bem mais do que isso. O quilo de feijão pode e provavelmente será a caridade para aquela pessoa que está necessitada. Mas a caridade, no sentido amplo de Jesus, que é a prática desse amor profundo, é você ser benevolente para com todos, ser bom, agir em bondade para com todos. É você ser indulgente com as imperfeições alheias, saber e reconhecer que nós todos somos doentes, precisando da cura do cristianismo. E compreender que cada um vai dar o passo que pode dar. E, sobretudo, perdoar as ofensas. Muitas vezes a gente não perdoa porque, não, se eu perdoar, ele está absolvido. O perdão não é uma absolvição. O perdão é uma ruptura de pensamento entre o ofendido e o ofensor. E muitas vezes, quando a gente pensa que é ofendido, na verdade, quando resgatamos a nossa história, estamos quites. Eu magoei você 100 vezes e você 101. E agora eu vou me vingar. Não, vai empatar. A gente só está empatando. O perdão é a ruptura do agressor para com o agredido. O perdão puro, aquele perdão verdadeiro, que é difícil. Mas ainda acho que é o mais fácil. Porque só depende da gente. Porque benevolência para com todos depende de muitos outros fatores. Depende da gente também, mas de vários outros fatores. E indulgência precisa de um conhecimento tão grande das palavras de Cristo que a gente ainda não conseguiu chegar nesse nível. Perdão ainda é o primeiro passo mais fácil para a gente praticar. E esse é o caminho. E é por isso que Kardec fala, Jesus não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única da salvação. Então, quando ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, esse é o caminho. A prática da caridade. E é por isso que a gente tem aquela carta, depois eu já fiz a palestra sobre a carta aos Coríntios, né, explicando de onde que ela vem e tudo mais, o trecho que todo mundo conhece lá, que foi feito por Paulo de Tarso e Renato Russo, acho que é alguma coisa assim, não é? Uma composição dupla, na verdade. Cara, o cara é genial, Renato Russo, né? Que ele pega um pedaço da carta de Paulo, um outro pedaço de Os Lusíadas, do Camões, e traz uma música. E todo mundo acha que é dele, né? Não é genial? É muito legal, né? Bom, mas o fato é que é por isso que quando Paulo de Tarso pega e fala assim, se você não tiver o amor, nada do que você fez
vai ter a profundidade. Não é que não vai valer, mas não vai ser profundo o suficiente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver o amor, eu sou um sino que fica fazendo blém, 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 blém. É isso que ele está dizendo. Você falou, e você é um blém, blém, blém. Você é a professora do Snoopy. Lembra? Lembra? Professora do Snoopy? É isso. Chico disse assim: a caridade sempre foi a força que me sustentou. Tudo sempre valeu a pena por causa dela. E aqui é uma lição. Quando ficava muito aborrecido comigo mesmo, com as minhas imperfeições e erros, procurava a periferia da cidade, visitando as favelas. Sempre encontrei na prática do bem a mensagem de consolação e conforto espiritual de que me achava carente. Trocava um pedaço de pão por energia para o dia seguinte. Sem a caridade, o médium não consegue sustentar o vínculo com a própria espiritualidade. Uau! Então, quando nós estivermos muito tristes conosco mesmo, muito chateados com as nossas imperfeições, o caminho é a caridade. Aonde nós podemos reestabelecer um laço com a espiritualidade maior e com Jesus. Agora, a lição, vocês querem ir para o mundo de regeneração? Querem? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Você quer ir para o mundo puro? O que vocês querem? Porque tem duas passagens aqui hoje. Tem a passagem para mundo de regeneração, que é um bilhete gold, e tem um bilhete platinum que eu vou dar agora para vocês. Esse vai direto para mundo feliz. Querem não? E não sou eu que disse. Está lá no último momentinho lá de João. No Evangelho de João ele diz assim: eu vos deixo um novo mandamento. Ama aos outros como eu vos amei. Então, se você quer ir para o mundo de regeneração, ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas se você quiser ir direto para o mundo feliz, ama o teu próximo como Jesus amou. Um bom domingo para vocês.